Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. É um texto bastante conhecido da palavra, mas eu estou certa que o Senhor há de falar de modo muito vivo ao nosso coração hoje, através desse texto. Amém? Lucas, capítulo 7. Do versículo 1 até o 10. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz. E rogamos pelas misericórdias vivas do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração através desse texto. O Senhor venha trazer encorajamento a quantos estão atravessando vales áridos, a quantos estão passando por momentos extremamente difíceis. Que o Senhor possa abrir o entendimento, para que nós possamos, através dessa escritura, compreender aquilo que o Espírito deseja falar ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Certamente nós já lemos esse texto muitas vezes. Não só Lucas, mas Mateus também se refere a este episódio. Mas tanto no episódio de Lucas, relatado por Lucas, como no episódio de Mateus, me chama a atenção uma frase. Ela salta do texto com uma força muito grande. Quando o Senhor diz, quando aquele centurião olha para Jesus e diz: manda apenas com uma palavra, ou apenas manda com uma palavra. E eu fiquei o dia inteiro com essa frase no meu coração, e sobretudo quando a gente vem passando por dificuldades, por momentos extremamente difíceis, vales áridos. Eu não conheço a história de todos, mas conheço as histórias de alguns, e sei como é difícil nós mantermos o foco em Jesus no meio dessas dificuldades, no meio desses problemas. E quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Santa Palavra de Deus, nós encontramos textos que nos encorajam, que foram histórias, relatos de histórias que foram vividas por pessoas que experimentaram no meio desses
nesses vales áridos, nesses momentos extremamente difíceis, a intervenção poderosa do Senhor. Em todo o capítulo 7 de Lucas, nós encontramos Jesus ministrando sua autoridade compassiva sobre os aflitos e abatidos de espírito de todo tipo. Aqui nesse capítulo, ele se depara com a agonia de um centurião por causa do seu servo à beira da morte, com uma viúva que acabara de perder seu filho único, com um profeta perplexo, cheio de dúvidas, e com uma pecadora arrependida. É curioso que todos estão carecendo desesperadamente da compaixão de Jesus, como nós também estamos carecendo, cada um no seu estado, cada um no seu problema, cada um na sua dificuldade. Todos nós estamos, de certa forma, carecidos da compaixão de Jesus. E no relato do capítulo, eu queria encorajar você a chegar em casa, ler todo o capítulo. O Senhor socorreu a todos. E eu gostaria de me ater apenas no primeiro relato, que é o caso do oficial romano, cuja fé causa admiração no mestre. Alguém definiu compaixão como a dor do outro em meu coração. Enquanto a justiça busca apenas os méritos, a compaixão considera apenas a necessidade. E todas as vezes que nós vamos a Jesus com uma necessidade real, com uma agonia real, que nós nos quebrantamos na presença dele, eu desafio aquele que não saiu da presença do Senhor consolado, aquele que não saiu restaurado, renovado, porque o Senhor, ele se compraz em demonstrar essa compaixão. Conta-se que Jesus admirou-se poucas vezes, aqui em Cafarnaum, com a fé desse gentio, em Nazaré, com a incredulidade dos judeus, e com a fé da mulher gentia, cuja filha estava terrivelmente endemoniada. Nessas três situações, a Bíblia relata que Jesus admirou-se. E eu queria chamar a sua atenção, note que tanto no caso do servo do centurião, quanto da mulher Cirofenícia, que tinha sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, não sei se vocês lembram da história, que ela vai suplicar a Jesus, ela corria atrás de Jesus, pedindo que tivesse misericórdia da situação, e ele disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz: Senhor, os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aquela palavra tocou o coração de Jesus de um jeito que ele disse: pode ir, o demônio já deixou a tua filha. Então, aquela mulher creu que o Senhor, com uma palavra, poderia restaurar aquela situação, poderia trazer aquela libertação naquela situação. Nunca se fez tão necessário compreendermos a autoridade do Cristo vivo, de Jesus de Nazaré. A autoridade que ele detém é uma autoridade que nenhum outro tem. Todo o poder foi dado a Jesus. E nós precisamos compreender isso. Poderíamos até contra-argumentar dizendo: mas Jesus é Deus. Sim, 100% Deus e 100% homem. E foi como homem, na sua humanidade, que ele nasceu, viveu, morreu, foi ressuscitado pelo Pai. E o apóstolo Paulo fala dessa perfeita humanidade de Cristo da seguinte maneira, em Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória do Pai. Queridos, Jesus Cristo é Senhor, é o Senhor. Para que tenhamos vitória sobre as assolações que nos abatem, precisamos compreender pela fé o tamanho da autoridade de Jesus. E hoje à noite eu queria convidar você, os irmãos que acabaram de chegar, Lucas capítulo 7, de 1 a 10. Eu queria que você, junto comigo, nós fôssemos ali para aquela cidade e olhássemos para aquele homem que se dirige a Jesus. Olhar para o texto e conhecer os elementos da fé daquele centurião, mesmo sendo gentil, nos ajuda a compreender aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar ao nosso coração nessa noite. A primeira coisa, o primeiro elemento da fé desse gentil é uma profunda humildade. E nós temos visto no meio do povo de Deus uma ausência de humildade muito grande. As pessoas, elas reivindicam, as pessoas, elas determinam, as pessoas exigem que Jesus faça isso ou aquilo. Queridos, Jesus é o Senhor da glória, é o Deus soberano, é o Todo-Poderoso de Israel, é o Deus da nossa salvação, é o nosso Senhor e Cristo. Nós não podemos abrir a nossa boca para determinar a Jesus o que quer que seja, mas nós podemos humildemente descer ao pó, clamar ao Senhor, quebrantar o nosso coração na presença dEle, para que Ele nos acolha na sua infinita compaixão. A Bíblia diz que o homem para quem o Senhor olhará é o abatido e contrito de espírito e que treme da sua palavra. Esse achará o favor de Deus. Amém? A humildade é o atributo que mais toca o coração do Pai, porque através deste atributo o homem proclama a sua profunda dependência de Deus. Há momentos na caminhada com o Senhor que nós olhamos para todos os lados e nós dizemos: Senhor, não há um lugar aonde eu possa ir, mas eu venho à tua presença, Senhor. Eu venho desço ao pó, Senhor. Eu venho me humilhar ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, possa me exaltar. Que o Senhor possa tocar seu coração nessa noite, que você possa descer do pedestal do orgulho, da vaidade, que você possa dizer: Senhor, eu não sou nada e eu careço desesperadamente, que o Senhor interfira nessa situação, porque não há absolutamente nada que eu possa fazer. Amém? Então essa é a primeira coisa que nos chama a atenção na caminhada desse homem. Esse homem era um gentil, esse homem era um pagão, esse homem não fazia parte do povo da aliança, ele não era um judeu, ele era um centurião romano, mas ele demonstra diante de Jesus uma profunda humildade. A segunda atitude desse homem é uma profunda confiança na autoridade suprema de Jesus Cristo sobre todas as forças invisíveis que flagelam a humanidade. Note bem, para que uma ordem dada por uma figura de autoridade seja cumprida, essa autoridade não precisa estar necessariamente presente. Aquele homem era um homem sujeito à autoridade, ele entendia muito bem esse princípio, e muitas vezes nós não compreendemos aquilo que o Espírito está insistentemente ministrando ao nosso coração. Aquele centurião era um homem que estava sujeito à autoridade dos seus superiores. Ele mesmo era alguém que tinha autoridade sobre aquela centúria, aqueles 100 soldados romanos que ele liderava, e ele sabia o que era dar uma ordem. E quando ele dava uma ordem, aquela ordem era cumprida. Então, muito mais
muito mais autoridade tinha o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, que estava ali, o Verbo encarnado, presente naquela situação. Agora, uma pergunta que é inevitável nessa noite: se aquele gentio, aquele pagão, sem qualquer conhecimento da palavra de Deus, pôde discernir, por que então nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não conseguimos discernir isso? Para onde nós temos olhado? A igreja precisa acordar para a autoridade de Jesus Cristo, a igreja precisa acordar para compreender aquilo que o Espírito tem insistentemente ministrado no nosso coração. A terceira atitude desse homem era um bom testemunho diante daqueles que estavam à sua volta. E é uma segunda coisa que toca o meu coração de uma maneira especial, e muito mais tocou o coração do mestre. Os próprios judeus, inimigos dos romanos, davam um bom testemunho sobre esse homem. Repare que alguns dos anciãos dos judeus vieram ter com Jesus para pedir por aquele homem. E eles vieram dando testemunho que ele era digno que o Senhor lhe fizesse aquilo, porque ele mesmo tinha ajudado a construir a sinagoga. Vivemos em um tempo em que nem os próprios familiares conseguem dar bom testemunho uns dos outros, e isso é preciso que a gente clame por misericórdia. Quantas coisas têm acontecido nos lares? E eu pergunto, qual é o testemunho que você tem dado dentro do seu lar? Eu não estou falando nem lá fora, mas o que é que tem acontecido dentro dos lares? Como é que tem sido o seu testemunho? E eu não quero que você diga hoje: olha, essa palavra era para meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Não, quem está aqui é você hoje. Então essa palavra é para nós. Testemunhar, nós descobrimos que é mostrar as evidências. No caso dos que servem a Jesus, testemunhar é mostrar as evidências da verdadeira conversão, ou seja, frutos dignos de arrependimento. É no dia a dia, é na comunhão, é no andar lado a lado, que esse testemunho é manifesto. Se nós nos convertemos, se nós nos batizamos, se nós frequentamos uma igreja, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas do trato passado. E o Senhor, Ele quer abençoar, Ele quer trazer mudanças, mas muitas vezes os nossos testemunhos, os nossos maus testemunhos têm impedido que o Senhor opere na nossa vida. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: seja outro que te louve, não a tua boca. E o quarto ponto que eu queria ressaltar na fé desse centurião é que ele reconhece o senhorio absoluto de Cristo. Versículo 7, a parte B, ele diz: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que é que acontece nos seus momentos de oração? O que é que acontece quando você se ajoelha, quando você vai para aquele lugar que fala o seu Pai em secreto, aquele lugar onde nós não podemos ir de máscaras, aquele lugar onde nós não podemos nos esconder, onde nós nos desnudamos na presença de Deus? Será que naquele lugar nós podemos dizer: Senhor, manda com uma palavra? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda com uma palavra e meu milagre vem. Amém? As palavras desse centurião causam profunda admiração em Jesus. Veja o que ele mesmo diz no versículo 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o Senhor é aquele que continua procurando homens e mulheres cheios de fé, ousados na sua fé, que tem uma profunda consciência da sua própria fragilidade, da sua própria sujidade e da sua própria pequenez. Que na presença do Senhor nós abrimos, rasgamos o
nosso coração, não as nossas vestes, porque as nossas palavras, elas não impressionam Jesus. Mas quando nós chegamos, é o Senhor, olha para mim. Olha para mim, eu sou essa coisa que tem entristecido o teu espírito. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Mas te peço que o Senhor restaure tudo que precisa ser restaurado na minha vida. Ainda que doa, Senhor. Ainda que haja perdas. Glória a Deus. Como aconteceu com Zaqueu, que nós pregamos domingo passado. Ele restituiu 4 vezes mais. Ele devolveu aquelas coisas que ele tinha defraudado. Aqueles lucros que eram ilícitos. Ele disse, eu abro mão. Porque há coisas que o mundo pode fazer, mas você como servo e serva de Deus não pode fazer. Porque do contrário vocês serão envergonhados. Amém? Amém. É admirável a atitude desse homem, porque para os romanos apenas César era Senhor. Mas ele declara que Jesus é Senhor. O resultado dessa manifestação de fé na autoridade suprema de Jesus, podemos conferir no versículo 9, que diz assim: voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Amém. O que esse episódio de tantos anos nos ensina hoje? Em primeiro lugar, se esse homem, com tão pouca instrução espiritual, possuía tamanha fé na autoridade de Jesus, a nossa fé não deveria ser infinitamente maior. Segundo lugar, toda autoridade foi entregue a Jesus e Ele nos outorgou essa autoridade. Veja o que Ele mesmo diz em Lucas 10:19: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos poderá causar dano. Terceiro lugar, tem faltado em nós humildade para reconhecer que nada somos, profunda confiança na autoridade e senhorio de Cristo e bom testemunho ao ponto dos próprios inimigos não terem de que nos acusar. E quarto e último lugar, que hoje cada um de nós possa dizer: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu milagre virá. Amém? Que nós possamos nos dividir para orarmos pelos outros. Amém?